Este é o resumo do Diário Oficial da União, da semana de 14 a 18 de outubro, e nós vamos destacar para vocês as principais notícias da semana e comentar um pouco sobre elas. Começamos a semana, então, com um grupo de trabalho, uma portaria publicada pelo Ministério da Economia sobre um grupo de trabalho que estudará o Plano de Desenvolvimento de Pessoas para Ações de 2020. A portaria está em consonância com o Decreto 9991, publicado em agosto desse ano, que trata da ideia de uma nova política para desenvolvimento de pessoas. O intuito é que os órgãos, eles disciplinem cada órgão o seu plano, e colocando as pessoas que precisam de desenvolvimento, buscando então um maior alinhamento estratégico do próprio órgão e de capacitação ao longo do próximo ano. Com isso, o Ministério da Economia vai analisar as políticas propostas por cada órgão e, junto à ENAP, a Escola Nacional da Administração Pública, propor cursos para, então, propor o desenvolvimento desses servidores públicos. Isso. É importante lembrar, inclusive, que o decreto pretende a centralização dos treinamentos num órgão único, que é a ENAP no governo federal, e abrange só poder executivo. Essa centralização tem aspectos positivos e negativos. Quais são os aspectos positivos? Uma melhor coordenação nacional com a finalidade de criar uma doutrina, a doutrina do serviço público, a doutrina dos valores do serviço público, dos princípios do serviço público. Existem aspectos negativos quando essa centralização ocorre de modo exacerbado, ou seja, se a ENAP pretender ter todos os cursos ela mesma desenvolvendo, nós vamos ter mais um gigante na administração pública. É fato que o contribuinte já paga vários órgãos para a qualificação. A gente tem todo o Sistema S e esse esforço deve ser integrado. Então deve ficar com a ENAP apenas os cursos que digam respeito à formação estratégica da doutrina. O processo autofágico, que é condenado pelos grandes pedagogos, em que o aluno se forma numa faculdade, vira professor da faculdade, doutor na faculdade, mestre na faculdade, e só ele ensina aos outros, esse processo autofágico, hermético, impede o desenvolvimento. Então, a questão é um pouco mais complexa. Definir a ENAP como grande coordenador do processo de capacitação nacional é fundamental. O que a gente espera? Que a ENAP fique apenas com os cursos estratégicos dessa finalidade. Muito bem. E o que mais que a gente tem essa semana? Outro destaque da semana foi o Decreto 10.060, publicado no dia 15 de outubro, que trata sobre a regulamentação do trabalho temporário no Brasil. Dois importantes aspectos sobre esse decreto: que ele também se aplica às empresas estatais, que têm seus servidores regidos pela CLT, e que ele busca a isonomia, na medida em que alguns dos direitos que os servidores permanentes, os empregados permanentes possuem, também devem ser ampliados e aplicados também aos empregados terceirizados. Sobre empregados terceirizados, é importante lembrar que nós temos um livro sobre esse assunto em coautoria, no qual eu fui coordenador, e agora, na segunda edição, fui coordenador junto com o Murilo. Então, nós temos um trabalho específico sobre terceirização no âmbito da administração pública brasileira. Outro livro também que seria importante lembrar é o livro da doutora Ana Luísa sobre contratação de treinamento, e é uma obra bem completa que ensina desde o projeto básico até a contratação. Já que estou falando de livros, eu queria recomendar esse livro aqui, que é Processos de Controle Externo. Você vai encontrar a imagem dele no finalzinho do nosso vídeo, onde estão indicados os dois autores coordenadores da obra, que é o Luiz Henrique Lima e Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, esse último do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o primeiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. São duas referências já na produção doutrinária e eles colocaram aqui autores importantes nessa obra, como o ministro Marcos Benquerer, a doutora Ana Cristina Moraes, o doutor Antônio Ed Souza Santana, Milene Dias da Cunha, Cláudio Augusto Cânia, Alípio Reis Firmo Filho, Heloísa Helena Antonácio Godinho, Daniela Zago, Sabrina Nunes, Francisco Júnior e Augusto Sherman Cavalcante, esse último também do Tribunal de Contas da União.
E outro livro que eu podia indicar para você é um livro realmente um manual do direito à saúde. É importante destacar aqui a participação do nosso amigo Tadahiro Tsubuki, que trabalha nessa obra junto com os outros e que cuida do Comitê Executivo de Saúde de Minas Gerais. Normas, processos, jurisprudência, uma obra completa nesse livro que também está no final desse vídeo. A gente indica não para fazer propaganda, porque são os melhores livros que chegam a nós e a gente faz uma triagem para que você esteja sempre bem amparado na doutrina. Eu queria comentar um outro aspecto importante, que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal publicada na segunda-feira. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, firmou o entendimento em relação a servidor público. Eu acho isso muito importante. Veja só, o servidor público que tem o direito seu violado referente à remuneração, ele busca a via do mandado de segurança. Por quê? Porque se o direito está comprovado, a violação ao direito é provada de plano. E a exigência do uso do mandado de segurança, que é uma ação preferencial na Justiça, é que o direito seja provado de plano. O que o Supremo Tribunal Federal entendeu? Que a violação a direitos remuneratórios tem que cair em precatório. Evidentemente, existem alguns abusos, né, em folhas de pagamento, alguns excessos de parcelas indevidas. Mas se o judiciário entender que aquela parcela é devida, eu considero particularmente incorreto colocar o pagamento em precatório. Remuneração é verba alimentar, seja um valor pequeno, seja um valor grande, é verba alimentar. O que é razoável colocar em precatório é o servidor que busca na justiça o pagamento atrasado. As parcelas atrasadas, acho que deve ir para o precatório mesmo. Mas deixar de pagar no servidor, ele vai à justiça, sofre uma lesão a direito, vai à justiça e o Supremo entende que esse dinheiro tem que entrar em precatório, é meio complicado da gente sustentar isso juridicamente, não é? Um outro destaque da semana, que nós já esperávamos, é que a Casa da Moeda foi incluída, então, no Programa de Parcerias e de Investimentos, o Programa Nacional de Desestatização, e vai ficar a cargo, então, do BNDES fazer essa gestão e essa transmissão ao privado. Nós damos destaque também à IN 81 de 2018, expedida pelo Tribunal de Contas da União, que determina que, nesses casos, o TCU faz um controle prévio, o que entendemos que é um assunto um pouco delicado, não é mesmo? Exatamente, porque o controle prévio caiu da Constituição de 46, a partir da Constituição de 46 não existe mais o controle prévio. Então, submeter previamente atos ao Tribunal de Contas da União, ainda que dê mais segurança jurídica, né, não parece correto à luz da Constituição Federal, né? O Tribunal de Contas, ao fazer a análise prévia, ele acaba sendo partícipe do ato e não controlador. E já que a gente está falando de PPI, do trabalho dessa secretaria, que faz um trabalho fantástico para o Brasil, ela faz uma seleção rigorosa, nessa mesma semana, os Correios e a Telebrás foram incluídos. E é importante você notar o seguinte, pelo comando constitucional, existe a possibilidade, sim, de se terceirizar a produção do papel moeda em gráficos de segurança, como alguns países da Europa já fazem. A Constituição determina que fica para o Estado relevante interesse coletivo ou segurança nacional. Eu poderia ter, por exemplo, gráficas de segurança imprimindo papel moeda. É uma decisão política para a sociedade que deve fazer como estão fazendo agora, selecionando o que deve ou não ser privatizado. E em relação aos Correios, ocorre uma coisa muito interessante. Nos Correios, o objetivo é buscar parceiros, não é desestatizar. Porque para desestatizar tem que mudar a Constituição Federal, que coloca como monopólio o serviço postal. Então as telecomunicações não estão nesse monopólio, mas o serviço postal está. Por que essa diferença? Em 1988, a ideia é que o serviço postal deveria ficar com o governo, porque era um modo de integração nacional. Escrever uma cartinha do gaúcho que está no Amazonas. Então, é a integração nacional. Hoje, para desestatizar o Correio, tem que começar com uma emenda à Constituição. Então, está lá. Pode, no caso do Correio, buscar parceiros. E é o que a PPI decidiu. Nós não estamos fazendo nenhum comentário no sentido ideológico.
de certo ou errado. Estamos esclarecendo a modelagem constitucional. A sua ideologia e a minha ideologia podem ser diferentes e devem ser diferentes mesmo. Essa é a redação do artigo 21 da Constituição Federal e os decretos que então incluíram a AST no PPI são o 10.066, 10.066 e o 10.067. O último da Telebrás. Da Telebrás, muito bem. Isso. E um outro destaque que nós, na verdade, encaramos como uma boa prática é que a Advocacia Geral da União, por meio da Controladoria Geral da União, a CGU, publicou em setembro desse ano a segunda edição de um Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. E um dos destaques desse guia é um passo a passo de como realizar o procedimento de contratações sustentáveis. Então, de uma maneira muito didática, a AGU, que é o órgão responsável por analisar os editais e instituir os modelos de editais de licitação, estabeleceu então esse passo a passo para facilitar a vida do gestor público. Isso, a dificuldade, todos nós queremos cuidar do meio ambiente, mas a dificuldade é qual é o limite que a gente pode fazer isso sem ofender a isonomia e tratando de um modo diferenciado o nosso compromisso com as gerações futuras. A propósito desse assunto, está sendo realizado esta semana e vai encerrar sábado, numa palestra que nós vamos proferir, o segundo simpósio de gestão ambiental e controle de compras públicas no estado do Amazonas, uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado, onde tem um dos grandes baluartes do tratamento ambiental, que é o conselheiro Júlio Pinheiro. O conselheiro Júlio Pinheiro conseguiu que no Amazonas todos os estados fizessem o seu projeto de tratamento de resíduos sólidos, né? Todos os municípios do estado, e colocou o estado do Amazonas na vanguarda. Faltou desenvolver, né, esse projeto em várias cidades, falta desenvolver. Então, esse simpósio vai até sábado e nós estaremos, então, em Manaus no encerramento do evento. Muito bem. Esses, então, foram os destaques da semana. Ficamos por aqui e não deixe de se inscrever no resumo do Diário Oficial da União e nos vemos, então, na próxima semana. Lembrando que o resumo é gratuito.